realizado um excelente trabalho, mas a gente tinha que convidamos algumas, e a Cristiane Vieira, da Nestlé, vai nos apresentar como é a tradução da Nestlé em relação ao projeto CDP. Depois o Lauro volta para falar o que o CDP tem de novidades para 2018. E eu venho aqui para depois, volto a falar com vocês. Eu quero propor uma meta para 2018, que eu acho que ela é bem simples, são só 3 números, e depois a gente vai vamos ter uma conversa e vamos, ou seja, depois reconhecer aí fornecedores que tiveram um destaque bastante importante durante o ano de 2017. Então, eu queria convidar para vir aqui e comentar um pouco conosco sobre o CDP e a ação global do CDP, a Juliana Lopes, que é diretora do CDP para a América Latina. Bem-vindo, Juliana. Bom dia a todos, muito obrigada, Leonardo, Ives, pela recepção. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês e agora numa outra oportunidade para celebrar os resultados, porque o time que está aqui reunido hoje é o time do trabalho duro. A gente sabe que exige muita dedicação essa jornada de relato proposta pelo CDP, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um de vocês, especialmente a Arcos Dourados, por acreditar nessa parceria, no valor dessa parceria. E o Léo trouxe a questão das mudanças, e que vai estar muito presente também na nossa fala ao longo do dia. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um vídeo que retrata a principal mensagem da nova estratégia global do CDP para os próximos 5 anos. Nós estamos diante de uma transição, talvez a mais emblemática da nossa civilização como um todo, né? É uma crise de valores, uma crise civilizatória que estamos diante. Os desafios da sustentabilidade chamam a atenção para a necessidade de mudança, de disrupção. E a proposta nossa, a partir do relato, é conduzir as estratégias de negócio rumo a essa mudança, navegar as estratégias de negócio nesse cenário de transição. Então, a gente vai ter a chance de entender melhor esses desafios e, mais do que tudo, celebrar os frutos, os resultados já alcançados e exemplos concretos, né, de que essa mudança já está em curso e os benefícios associados a adaptar as estratégias a esse cenário. Eu vou, então, compartilhar com vocês, para dar início à nossa conversa, um vídeo. We see a choice. We see a thriving economy working for people and planet. We see leaders. We see innovation. We see people rising to the challenge. We see momentum. We see critical shifts and ambitious action. We see a tipping point. We see a transformation. What do you see? Bem, como vocês puderam ver, trata-se de um chamado para as lideranças do século XXI. E se vocês estão aqui hoje é porque vocês disseram sim para esse chamado. Então, ao longo do dia, eu e toda a equipe do CDP, da Arcos Dourados, a gente pretende compartilhar exemplos, né, e também dar instrumentos para vocês levarem essa mensagem adiante. E para dizer também que vocês não estão sozinhos. E o CDP tem essa característica de uma rede internacional de empresas, investidores, governos subnacionais que estão atuando para essa mudança, para adaptar as estratégias de negócios e políticas aos desafios da sustentabilidade. Então, como vocês podem ver aqui, um pouco da mecânica de trabalho, né?
trata-se, do ponto de partida é sempre o relato, né? Então, a transparência, como vocês puderam ver refletida na nova estratégia do CDP, é o ponto de partida. Então, um desempenho ele resulta do primeiro passo, que é da transparência, o disclosure, né? Revelar os dados, porque isso permite às empresas e também os governos que reportam ao CDP identificar onde estão os gaps e as oportunidades associadas também à integração de questões ambientais no centro da decisão. Então, o CDP foi pioneiro nesse trabalho de coletar informações, a princípio em nome de investidores, e um pedido de informação enviado a empresas listadas em bolsa. Depois, a gente ampliou bastante a escala desse trabalho por meio do programa Supply Chain. Então, o programa Supply Chain tem uma importância fundamental para alcançar realmente um número maior de empresas e gerar a transformação necessária do ponto de vista dos modelos de negócio. Então, aqui alguns números, né? Então, são mais de 400 empresas somente aqui na nossa região. A gente vai ver mais em detalhes esses dados também junto aos programas com governos, a Andréa vai apresentar, mas isso gera também estudos, pesquisas que subsidiam a tomada de decisão em diferentes esferas, no próprio setor empresarial, mas também de stakeholders de governos, por exemplo. Então, aqui, muito rapidamente, o objetivo da minha apresentação é dar esse plano geral das atividades do CDP, depois cada um dos gerentes vão detalhar as diferentes frentes de trabalho do CDP. Então, nós atuamos em 3 temas principais: mudança climática, bosques, né, florestas, desmatamento e segurança hídrica. De um lado, a gente tem uma frente de trabalho liderada por investidores. Hoje é uma rede de 800 investidores internacionais que solicitam informações das principais empresas listadas em bolsa. E o programa Supply Chain, que vocês já conhecem, em que as próprias empresas mobilizam os seus fornecedores a reportar e gerir riscos ambientais. E a gente tem os programas com governos subnacionais, também convidados a reportar e se engajar para se adaptar à mudança climática. Alguns números, então, com esse trabalho, né, essa rede hoje de empresas, investidores e governos mobilizada pelo CDP alcança mais de 90 países. E mais de 5.000 organizações reportam seus dados por meio do CDP e mais de 540 governos. Eu trouxe aqui alguns dados mais voltados aos programas liderados por investidores, que no dia de hoje vocês têm menos contato, né? Que, para vocês entenderem essa rede maior em que vocês estão inseridos. Hoje, os dados do CDP são utilizados por uma série de provedores de informação ao mercado financeiro. Aqui vocês encontram uma amostra. Então, por exemplo, a Bloomberg, que é um dos principais canais de acesso à informação dos investidores, se alimenta de informação do CDP. Isso na forma tanto de produtos específicos de informação, como ratings e índices. Essa é uma tendência consolidada no mercado financeiro, de integrar informações ambientais, sociais e de governança. E, mais recentemente, há um movimento também de descarbonização dos investimentos, ou seja, investidores que estão assumindo compromissos individuais ou coletivos de retirar investimentos hoje alocados em combustíveis fósseis e direcionar esses investimentos para tecnologias mais limpas, energias renováveis, atividades menos intensivas. Então, existe um risco, um entendimento desses investidores de saber qual é a exposição das suas carteiras de investimento aos riscos climáticos, e há também uma oportunidade de alocar o capital em atividades mais alinhadas a essa economia de baixo carbono. E 2 iniciativas que exemplificam essa tendência é o Portfolio Decarbonization Coalition, que foi fundado pelo CDP e pela UNEP-FI, que tem grandes investidores institucionais, como fundos de pensão, como o AP4, um fundo noruego, e a TCFD, que é um conjunto de recomendações do Financial Stability Board para a integração de riscos climáticos nos informes financeiros. O ranking do CDP, é importante mostrar para vocês como está sistematizada a avaliação do CDP. Vocês
têm um pouco mais de familiaridade, mais adiante a gente vai detalhar isso, mas aqui a gente propõe uma jornada de rumo à liderança ambiental. Então, cada um desses degraus nessa jornada revela o nível de amadurecimento da gestão da empresa em relação à gestão de impactos e riscos ambientais. Essa metodologia do CDP é reconhecida internacionalmente, foi apontada como o ranking de sustentabilidade de maior credibilidade pela Sustainability Globescan. E aqui alguns exemplos de investidores usando os dados do CDP. Esse fundo, na verdade, um índice de baixa emissão de carbono do maior fundo de pensão dos Estados Unidos, fundo de pensão dos funcionários do estado de Nova York. Eles criaram uma carteira referenciada nos dados do CDP, e essa carteira é de 2 bilhões de dólares. Também o CDP aconselhou a agência regulatória do Reino Unido para uma criação de uma política para endereçar os riscos climáticos. E nós temos colaborado também com a FEBRABAN, aqui no Brasil, no desenvolvimento de estudos sobre riscos de carbono, mais enfocados à questão específica de precificação de carbono e riscos de desmatamento. Inclusive, esses estudos, esse enfocado em desmatamento, será lançado amanhã. Se vocês quiserem mais informações, podemos compartilhar. Bom, e para finalizar, também o CDP está harmonizado a uma série de outros padrões de relato. Isso é importante tanto para facilitar a vida de vocês que reportam, né? E vocês, especialmente como fornecedores, podem utilizar através de um único sistema de relato, dar o disclosure, a informação a vários clientes e também de forma harmonizada a outros padrões de relato que cobrem aspectos mais amplos de sustentabilidade. Muito obrigada e desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Bom dia. Bom, os que não me conhecem, pelo menos já receberam algum e-mail meu, com certeza. Meu nome é Lauro Marim, sou gerente sênior de relacionamento com empresas do CDP. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de a gente estar realizando esse evento aqui, o Léo, toda a equipe do Arcos Dourados, contar um pouquinho do que é o CDP, do que a gente tem feito, e também dar um retorno para vocês que, enfim, estão participando desse processo todo e ver como que essas informações estão sendo utilizadas e trabalhadas dentro das organizações. Ainda eu vou na linha um pouquinho de detalhando um pouquinho do que o CDP faz e como que a gente tem trabalhado. Eu vou contar um pouquinho dos outros programas que a gente tem dentro do CDP e também já fica aqui um convite de convidá-los a se tornarem associados do CDP dentro desses diversos programas. Bom, a Juliana passou rapidinho. O CDP, então, conta com esses 5 grandes programas que a gente trabalha com empresas e cidades. Esses 3 programas... Deixa eu só ver se esse é o pointer. Esses 3 programas são liderados por investidores internacionais. Então, como a Ju comentou, esses investidores solicitam a informação a empresas de capital aberto. São 822 signatários que assinam o pedido de informações sobre clima, 607 de água e 298 de floresta. Esses números vêm crescendo exponencialmente, a gente vem acompanhando esse movimento dos investidores por solicitação de informação, a gente passou por alguns processos até engraçados dentro do CDP, todo mundo aqui lembra daquela crise hídrica que atingiu São Paulo, e a gente recebeu várias ligações de investidores naquela época perguntando se a gente tinha dado das empresas sobre a questão hídrica, porque eles queriam olhar se a empresa tinha reportado algum risco e se isso tinha sido mapeado de alguma maneira. Então, esses dados têm entrado cada vez mais na análise de investidores sobre como avaliar uma empresa e não só olhar mais o lucro a curto prazo, essa questão que a gente vem trabalhando. Então, tem tomado uma grande escala. Esses investidores juntos representam mais de 1/3 de todo o capital investido do mundo. É esse poder que eles têm de solicitar essas informações para as empresas. A gente tem o programa de supply chain, que é esse que vocês são convidados a responder os questionários hoje do CDP. Eu vou falar um pouquinho mais para frente mais detalhes desse programa, até para vocês entenderem o contexto maior dele. E a gente tem um programa também voltado para cidades, que daqui a pouco a Andréa, gerente do programa, vai comentar um pouquinho com vocês. Falando especificamente do programa liderado por investidores,
A gente tem aí o questionário do CDP, acho que vocês já conhecem muito bem o questionário do CDP, a ideia não é se detalhar aqui. Então, a gente tem esse questionário de clima, o de água e o de floresta, onde os investidores usam essas informações aí, então, para trabalhar dentro do processo. E aqui vem o primeiro convite para vocês, que é um dos programas que a gente tem dentro do CDP, que é o Benchmark Club, que é um dos programas que a gente utiliza para apoiar as empresas a responder os questionários do CDP. Pouquíssima gente conhece esse programa, mas ele vem crescendo bastante aqui na região também. Então, o que é o programa, o que é essa associação que é feita através do CDP, para que serve, o que vocês podem se aproveitar dessa ideia? A ideia é dar um suporte melhor para as empresas responderem o questionário do CDP. Todos vocês respondem o questionário, mas, enfim, a ideia é apoiar cada vez mais as empresas nesse processo. A gente realiza workshops de acesso ao banco de dados do CDP para que vocês possam fazer benchmark, daí que vem o nome. E a gente aponta também essas questões de oportunidades de melhoria. Então, as empresas querem, basicamente, conhecer as melhores práticas do mercado e fazer benchmark com seus pares. É super importante entender o que seu concorrente está fazendo, da sua região ou globalmente fazendo, se você quer ser uma referência nesse assunto. Melhorar sua performance e demonstrar maior responsabilidade. Algumas empresas serão reconhecidas aqui hoje. Vários membros que a gente trabalha dentro do programa reconhecem essas iniciativas dentro dos seus fornecedores, e isso vem criando um movimento positivo também para que esses fornecedores virem fornecedores de outros membros. Então, isso tem sido bastante difundido também. Entender o porquê das questões que os investidores e os clientes querem saber. Então, vários dos nossos membros analisam esses dados baseados em alguns indicadores específicos, seja ele emissões, seja ele risco. Cada membro tem uma análise específica sobre essas informações e está sempre um passo à frente. Dentro desse pacote que a gente tem do Benchmark Club, a gente tem algumas ferramentas e benefícios dessa associação. Então, você tem um suporte individual e personalizado durante o ciclo de reporte. É super importante, vocês sabem, o questionário não é simples. E aí a gente tem esse suporte personalizado para ajudar vocês a responder o questionário. A gente faz eventos de network e de insights, e são basicamente capacitações que a gente faz para as empresas responderem o questionário, com essas capacitações. E tem duas ferramentas que é basicamente um grande atrativo aí que as empresas têm se associado bem ao processo. Um que a gente chama de Gap Analysis, basicamente a gente faz uma avaliação da resposta que vocês deram no último ano, de uma maneira bem detalhada, para vocês entenderem exatamente dentro do questionário do CDP aonde vocês perderam pontos. Então, aquela pontuação que vocês recebem no final, aquele C, B, ele tem um porquê. E mais de um porquê, a gente mostra para vocês aonde estão esses gaps dentro da resposta para que vocês possam evoluir no processo e mostrar esse caminho para vocês. Então, a ideia um pouco do Gap Analysis é mostrar o que não deu certo ou o que está faltando na resposta do ano passado, ou na resposta desse ano que vocês deram ao CDP. E aí a gente faz, antes de você submeter a resposta no próximo ano a Arcos Dourados, a gente faz uma pré-análise dessa sua resposta, baseado na metodologia de score, para a gente ver, ok, aqui ficou faltando algum ponto ou alguma coisa, que pode ser que você não tenha ação ainda, mas pode ser que você tenha esquecido de colocar essa informação no questionário. O questionário do CDP, a parte de scoring do CDP, toda pergunta tem uma pontuação específica. E cada pergunta tem um detalhe específico que gera aquela pontuação. Muitas vezes, as empresas perdem pontos porque parece que a pergunta é a mesma, mas não é a mesma. A gente percebe que várias vezes as empresas copiam aquele mesmo texto em quase todas as perguntas. E aí tem toda uma maneira de fazer isso para que a sua pontuação seja melhor. A gente entende que tem muita coisa que às vezes precisa evoluir dentro das organizações, esse é um ponto dentro do programa, a gente ajuda nesse processo, mas a ideia é que você não perca nenhum tipo de ponto bobo. Por exemplo, deixar uma resposta que tenha numeração sem nenhuma resposta. Você pode não ter, por exemplo, consumo de energia a gás. É uma das perguntas do questionário. Mas se você deixar em branco, você perde um ponto. Se você colocar 0, você ganha um ponto. Então, esse tipo de coisinha dentro do questionário, às vezes é um pouco chatinho, mas ajuda você a ter uma boa pontuação dentro desse processo. A gente cria um benchmark report. Basicamente, você escolhe 10 empresas dentro do pool de empresas que respondem o questionário do CDP,
e a gente cria esse benchmark report para que você possa se comparar com essas 10 empresas em vários pontos dentro do questionário. É um relatório bem visual, bem fácil de compreender, que te ajuda até com o engajamento com a alta liderança dentro das empresas. A gente auxilia na elaboração de um estudo de caso, a gente entende que, uma vez dentro desse processo, você está buscando evolução. E, por mais que você esteja, às vezes, no estágio inicial, tem muita coisa boa que você está fazendo. A ideia do estudo de caso é que a gente possa tornar pública essa questão e divulgar cada vez mais o que as empresas têm feito de bom. Então, esses estudos de caso são produzidos pelo CDP e são enviados tanto aos membros do programa, não só Arcos Dourados, mas todos os membros do programa, e também para o grupo de investidores do CDP, para ver que aquela empresa tem engajamento e está fazendo boas iniciativas. A gente ainda tem uma ferramenta que é um Analytics, que a gente chama. É basicamente um grande painel de informações que vocês podem tratar da maneira com que vocês quiserem e fazer benchmark dentro das respostas do CDP. Então, vamos dizer que você está respondendo uma pergunta de água e quer entender o que uma empresa, naquele ano, também respondeu sobre aquele ponto, para se comparar, para ver que ações ele está tomando, que você também poderia tomar. E aí você pode fazer esses filtros e analisar esse processo. É uma ferramenta bem bacana, a gente tem todo um processo de capacitação para que você use a ferramenta. E, mais do que isso, a gente também gera relatórios para vocês, para que vocês possam analisar isso de uma maneira melhor. Então, fica aqui o convite. As empresas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais desse processo, conhecer mais o benchmark, a gente deixa depois os nossos contatos aí para disponibilizar. Quem faz parte desse clube? Bom, são mais de 160 membros globais. Aqui na América Latina, a gente já está com 16 membros trabalhando nesse processo em clima. O programa de água tem crescido cada vez mais, o número de membros. Para o ciclo 2017 foram, se eu não me engano, quase 60 membros, e para o próximo ano a gente já está esperando quase 100, 105, e são de vários setores. Então, aqui vocês vão ver desde empresas super grandes até médias empresas que têm trabalhado esse tema também. Então, não é porque você é uma empresa de pequeno, médio porte, ou respondeu o questionário de pequenas e médias empresas, que você não pode participar de um processo como esse. A gente abre para, efetivamente, todas as empresas. São vários setores, e a gente tem aí vários e vários setores trabalhando no processo. No programa de água, a gente tem aí McDonald's corporativamente respondendo aos seus investidores, trabalhando nesse processo. Tem outras empresas, a Nestlé está aqui, também trabalhando dentro desse processo, para melhorar o seu processo de gestão também. Bom, muito obrigado. Agora eu deixo vocês com a Andréa Blanc, gerente do Programas de Cidades, para que ela possa apresentar um pouquinho mais o Programa de Cidades para vocês. Obrigado. Obrigado, Lauro. Bom dia a todos. Obrigado, Léo, pela oportunidade de vir aqui e apresentar um pouco também do outro lado, né, o programa CDP Cidades. Bom, diferentemente do programa liderado por investidores e também do supply chain, o programa de cidades, até então, até esse ano, não tem uma autoridade que convide a cidade a reportar. Porém, isso está mudando. A gente está trabalhando num projeto piloto, convidando empresas, investidores a convidar os municípios, as cidades, a reportarem ao CDP. Então, aqui também fica o convite das empresas que estão aqui presentes, né, dos municípios que vocês estão baseados, para convidar esse município a reportar. E por quê? Qual que é a importância do município pensar nesse tema de mudança climática? Bom, primeiramente é porque é nas cidades que os eventos extremos são sentidos, tanto para os negócios, para a infraestrutura das cidades e também pela população. E também é nas cidades que estão as oportunidades de investimento, numa infraestrutura verde, na mobilidade, em resíduos. Aqui, para vocês terem uma ideia, quando nós iniciamos o nosso programa em 2011, inicialmente, aqui na América Latina, eram só 8 cidades que reportavam, as 8 cidades, as maiores cidades, né, como Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro. E hoje, né, 2017 para esse ano, são 155 cidades em toda a América Latina. Dessas 55, a grande maioria está aqui no Brasil. São 87 cidades brasileiras, incluindo cidades grandes, como São Paulo, até cidades pequenas, como Aparecida, por exemplo, aqui no interior de São Paulo.
Como que é a nossa estrutura de questionário? É um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, é bem mais simples o questionário de cidades, então ele é dividido em governança, então como que o prefeito da cidade está engajado com o tema das mudanças climáticas. A questão de adaptação, então aqui as cidades eles identificam quais são os maiores riscos que impactam o município. A partir dessa identificação de riscos, o que o município está fazendo para mitigar ou para reduzir esse risco, o que não está fazendo. Elaboração de um plano, né, de uma análise de vulnerabilidade e, por fim, a elaboração do seu plano de adaptação. Na questão de mitigação, então, as cidades são convidadas a reportar as que têm seus inventários de gás de efeito estufa. Para as cidades, o inventário é um pouco mais complexo do que empresas, né? Vocês podem imaginar, devido à complexidade de uma cidade. Se a cidade, as que têm inventário, eles já têm metas de redução. Só para vocês terem uma ideia, daquelas 155 cidades, 38 têm inventário, e dessas 38, 8 têm metas para reduzir as emissões. Aqui também as cidades reportam que ações que eles estão fazendo que podem reduzir diretamente ou indiretamente as emissões, e, por fim, o seu plano de mitigação. Com relação aqui às oportunidades, como no questionário de empresas, as cidades também fazem esse exercício de identificar quais são as oportunidades que a mudança climática pode trazer para o município, a vinda de empresas de baixo carbono para o município, e etc. Bom, pensando em adaptação e mitigação, naquelas cidades que estão mais à frente, eles estão tomando ações, né, já estão com seus planos de mitigação e adaptação, eles precisam tomar ações mais ambiciosas. E, para isso, eles estão buscando financiamento. E eles podem fazer isso através da plataforma do CDP. Então, a gente tem um módulo onde as cidades reportam seus projetos, as quais eles estão buscando financiamento, porque o CDP trabalha em paralelo com um projeto chamado Matchmaker, onde a gente identifica investidores interessados em investir em projetos verdes, e as cidades que poderiam atender à demanda desses investidores. Mas aqui também, por exemplo, no evento do CDP da semana passada, nas rodadas de negócio, nós usamos os dados reportados pelas cidades para identificar, por exemplo, no perfil das empresas que iam participar das rodadas, quais projetos, quais reuniões que a gente poderia prover entre uma cidade e uma empresa. Então, nós utilizamos esses dados aí para eleger as cidades que participariam das rodadas de negócio. Aqui são os principais benefícios para uma cidade reportar. Então, a gente acredita que a plataforma ela pode ser usada como uma ferramenta de gestão, então, para o município identificar quais são os riscos e oportunidades frente às mudanças climáticas, compartilhar ações com outras cidades, através do Analytics, como o programa que o Lauro mencionou, o programa de empresas, o programa de cidades também tem. Então, implementar ações de sucesso que foram implementadas em outras cidades, implementar na sua cidade também. Visibilidade internacional, isso é muito importante, isso, os prefeitos adoram isso, e para eles é importante mostrar o que eles estão fazendo, não só a nível nacional, mas mostrar isso globalmente, o que as cidades estão fazendo. Como eu falei, oportunidades também de financiamento de instituições públicas e privadas, e ter o histórico de informações e ações em único lugar, devido sempre a essa troca de administração que a gente tem há 4 anos. Na secretaria, isso pode ser um secretário por mês ou por ano, assim, a gente vê muito isso, a troca de secretários. O que a gente faz com esses dados? Bom, igual vocês, os dados também, as cidades também, elas dizem se elas querem aquele dado público ou não público. Os dados públicos, eles podem ser acessados por vocês, por qualquer cidadão, está disponível no nosso site. Eles também, igual vocês, recebem um score, né, uma nota de avaliação. A nossa metodologia é bem diferente das empresas, porém, a gente está migrando para uma nova metodologia esse ano de 2018, mas, por enquanto, ela não é pública, ou seja, ninguém tem acesso à nota da cidade. Então, a cidade recebe e ela que decide o que ela quer fazer com aquela nota. Bom, a gente pode usar essa avaliação para
melhorar a qualidade dos dados, essa é a intenção. Então, ele é um indicador igual para a empresa, indicador de quanto do questionário foi respondido, e também um indicador de performance que vai mostrar a qualidade desses dados. A gente oferece também para a cidade, né, tudo isso a cidade reporta sem custo. Um Snapshot Report, que é um relatório mesmo de 2 páginas que compara a cidade com a sua região. Então, aqui no Brasil, as cidades brasileiras com a região da América Latina. E, por fim, o Analytics, que, igual o Lauro mencionou, nós também oferecemos isso para a cidade. Então, a cidade ela tem acesso a essas informações. Então, para se comparar, para ver como que ela está em relação às outras cidades. Então, ela pode se comparar por tamanho de município, por região. E elas também têm acesso aos dados de vocês, né, das empresas que estão baseadas no município delas, elas também têm esse acesso. Bom, é isso. Mais informações de como os municípios podem participar do CDP, por favor, entre em contato comigo, com o Lauro. Tá ótimo? Obrigada. Deixa eu passar a palavra para o Lauro de novo. Obrigado, André. Vocês não cansam de receber meus e-mails, quem dirá, ouvir minha voz hoje vai ser bem cansativo. Mas vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês do programa do Supply Chain. É esse que vocês participam, é esse que vocês são convidados a reportar. Primeiro, eu queria fazer um grande agradecimento, tem vários membros aqui. A CCR está aqui, a GM está aqui, o pessoal do Bradesco, o JBS. Deixa eu contar um pouquinho do programa. Bom, antes de eu mostrar quem são os membros, deixa eu contar um pouquinho da história do programa, que acho que pouca gente conhece essa história. O programa Supply Chain ele foi fundado por algumas empresas. Então, elas vinham recebendo essa comunicação dos investidores para que elas pudessem reportar as informações sobre clima e como que elas estavam tratando. E aí, elas começaram a entender que o impacto que elas tinham também sobre a sua cadeia era muito grande. Aliás, o impacto que a cadeia tem sobre o tema de mudanças climáticas é muito grande. Então, você tem aí as suas emissões de escopo 1, escopo 2 e o tal do escopo 3, que são seus fornecedores. E aí, dependendo do movimento ou do setor que você está, esse impacto nas emissões ele é muito maior na sua cadeia do que na sua própria operação. E isso levou, na época, o Walmart, um grande varejista aí, tem aqui o representante do Walmart aqui do Brasil, a olhar essas informações para a sua cadeia e entender um pouco melhor o que ela estava fazendo com o tema. Um pouco da preocupação que aqueles investidores do CDP tiveram lá no começo do CDP, essas organizações tiveram. E aí chamou o CDP, conversou com o CDP para criar esse programa e a gente criou o CDP Supply Chain. Isso foi em 2006, se eu não me engano. E aí chamou outras empresas para participar do processo. Então o CDP tem 2 membros fundadores desse programa, que é o Walmart e a L'Oréal. E aí esse programa se espalhou pelo mundo e vem crescendo todos os anos. Então, mais de 103, na verdade 103 organizações convidam aí seus fornecedores para participar desse processo. Vocês recebem a solicitação através dos seus clientes, mas pode ser de muitos clientes. O recorde que a gente tem é uma empresa convidada por 49 membros, ou seja, fornece para quase todo mundo. E aí ele responde uma única vez, um único questionário, isso é compartilhado entre vários stakeholders, entre várias empresas. Então a gente tem aí o programa de clima, a grande maioria dos membros, ou quase todos os membros, são membros desse programa específico, ou seja, mandam o questionário de clima para os seus fornecedores. Dá para brincar de jogo do logo o dia inteiro aqui. A gente tem os membros de água, que também usam o questionário de água para avaliar seus fornecedores. Depende muito da estratégia do membro, do que tem interesse dele trabalhar com o seu fornecedor. O Léo vai contar um pouquinho depois o histórico do porquê que a Arcos começou a trabalhar com a gente. Dentro desse programa específico, a Arcos começou a trabalhar com água e depois foi migrando para os outros programas. É bem legal a história. E a gente tem o mais novo programa, que é o programa de floresta. Todos esses membros aqui eu devo um imenso obrigado, que são os membros que fundaram esse programa. Até então, a gente só aplicava os questionários de água e clima em fornecedores, e aí a gente tem aí o programa para trabalhar o tema de desmatamento e gestão dessa questão junto com fornecedores. Então, muito obrigado a esses membros aqui também que confiaram e têm confiado bastante no CDP nesse processo.
A gente tem a nossa expert em floresta aqui depois, se alguém quiser conhecer um pouco mais desse programa e trabalhar também esse tema. Então, esse pouquinho da evolução do programa na América Latina, em específico América Latina. Bom, a gente vem crescendo a um nível, a um ritmo e a um nível meio alucinante aqui na América Latina. Em 2014, a gente tinha 170 empresas respondendo o questionário aqui na América Latina, e aí todos os países da América Latina. Uma taxa de resposta de mais ou menos 53%. Esse eu estou falando especificamente do programa de clima. E aí, esse ano, a gente atingiu 756 respondentes na América Latina. Quase 80% desses fornecedores são brasileiros, onde a gente tem uma massa de membros. Membros da América Latina, daqueles 103 que eu mostrei, são 13 daqui da região que fazem esse trabalho com fornecedores. Então, esses números vêm crescendo, mais do que números brutos, né? A taxa de participação também vem crescendo. Então, eu acho que a meta do Léo não vai ser tão difícil assim para a gente atingir. E aí a gente vem crescendo esse programa. O programa cresce pelo menos 160% ao ano. Então, é uma taxa boa. E aí fica já o convite para que vocês também engajem seus próprios fornecedores nesse processo. O programa de água já é um pouco mais novo dentro do próprio supply chain. Ele vem crescendo também todos os anos, a um ritmo também um pouco mais acelerado. Esse último ciclo a gente teve 274 empresas respondendo o tema de água na América Latina. A taxa de participação ainda não é o ideal, a gente vai chegar na mesma de clima no próximo ano. E, enfim, é um outro programa que vem crescendo bastante. O programa de florestas ele é totalmente novo, então nem dava para trazer um pouco da base histórica. Tem de cabeça quantas empresas responderam? Na América Latina, 56. Na América Latina, 56, pessoal que está ouvindo ainda. Então, é um programa que a gente também tem colocado bastante esforço, trabalhando bastante, e aí fica o meu agradecimento específico a Arcos Dourados, dos membros, daqueles membros fundadores. Eles são responsáveis por basicamente 80% das respostas a esse programa, os fornecedores super engajados nesse tema também, então também super representativo dentro desse projeto. Bom, mas por que trabalhar esse tema com fornecedores, né? Então, eu contei isso aqui já um pouquinho, isso é um estudo na McKinsey, que a gente pega, ele é atualizado quase todo ano, que estão dependendo do setor da cadeia que você está, suas emissões, o problema que você tem com mudança climática, não está no seu processo, ele está no seu fornecedor. Então é aquela questão da pontinha do iceberg, né? Quando a gente começa a olhar um pouco os dados, o que a gente tem é isso. 82% dos fornecedores que reportam ao programa identificam riscos atuais ou futuros que vão impactar os negócios no curto prazo, ou seja, de 1 a 3 anos. Eu espero que ninguém aqui tenha um contrato de curto prazo com Arcos Dourados e também espero que seja algo muito a longo prazo. Então, entender que vocês possuem riscos ajuda a Arcos a ajudar vocês. Essa é a questão. Essa questão de risco não é para punir ninguém. É simplesmente para ajudar vocês a mitigar e adaptar e se preparar para esses riscos futuros. E aí fica o meu convite, de vocês também olharem para suas cadeias e compreenderem dos seus fornecedores o que eles têm feito com esse tema. Quando a gente começa a olhar um pouco as questões, a gente tem aí que essas questões vão levar a algumas coisas. Então, 46% dizem que vão aumentar o custo operacional, 37% vão reduzir a capacidade de produção, devido a esses riscos climáticos que vão ser causados dentro do processo. Então, isso ajuda a empresa a fazer gestão e a ajudar as organizações dentro dessa iniciativa. Água, se a gente falar por que trabalhar tema de água com fornecedores. Fórum Econômico Mundial lista todos os anos os 5 principais riscos para os negócios aí que vão afetar as organizações naquele ano específico. Esse vamos ver, 2017, água ficou em primeiro lugar. 2016, água ficou em primeiro lugar. 2015, água estava em 8º lugar. 2014, água não estava na lista. Ou seja, do dia para a noite, junto com a crise hídrica de São Paulo, a água entrou dentro do processo e mostrou aí que é um grande diferencial para os negócios e que pode realmente afetar tudo que está sendo feito. Então, 64% das empresas já sofrem com impactos advindos de água. E aí fica a minha pergunta aqui, alguém sofreu de crise hídrica aqui na sua casa ou no seu negócio na época da crise hídrica aqui de São Paulo? Teve alguém?
alguém pelo menos reduziu a quantidade para não pagar ou pagar mais barato, certo? Todo mundo sabe o que é agora o volume morto do Cantareira. Aposto que sim, com certeza. Alguém sabe quanto está o nível do Cantareira hoje? Ah, pararam de ver? Não olha mais? Não, ninguém mais. Nem ideia. Alguém chuta? 60%? Alguém dá mais? 20%? 20%, vamos lá, está 32%. Sabe o que esses 32% significam? É quase o mesmo volume que teve a crise de 2014. Porque a época de chuva já foi. Ou seja, alguém vai voltar a olhar para o Cantareira e pensar, pode afetar o meu negócio? Vale a pena eu dar uma olhadinha do que está acontecendo? Água é fundamental para o seu negócio? Vocês conseguem trabalhar sem água? Por quanto tempo você trabalha sem água? X? Bom, essas questões todas têm levado, então, as empresas a olhar, e foi o que levou muito da Arcos a olhar também os seus negócios, e também para que vocês fossem colocados dentro desse ciclo aí de olhar o seu negócio sobre esse aspecto. Quando a gente olha água, especificamente falando de Brasil, tem um grande problema aí. Quanto que está a conta de energia elétrica de vocês? Baratinha, né? Tarifa vermelha mais, porque não basta ter uma tarifa vermelha, põe 2 mais do lado, para ficar um pouquinho mais caro. Então, água no Brasil está diretamente relacionada a custo de energia elétrica. Então, a gente é basicamente abastecido por hidrelétricas, e quando a gente tem essas questões de baixa de hidrelétricas, são ligadas às famosas termoelétricas movidas a diesel, movidas a carvão, ou até biomassa. Mas elas têm um custo muito mais alto para o nosso bolso, para as empresas de vocês também. Então, como que isso se reflete dentro do negócio das organizações aí? Então, sobe custo operacional, a área fica maluca, porque tem aquele budget, não pode estourar. Então, é super complicado esse tema. Então, se a gente pegar aqui Eletropaulo, especificamente a distribuidora que atende aqui a região, o custo de energia elétrica subiu 85% nos últimos 2 anos. E deve subir mais. Então, se preparem aí dentro das organizações, porque esse custo é alto e vai continuar subindo. Mas como você planeja isso dentro da organização? Então, um pouco isso, o papel que os questionários do CDP têm e trazem aí, mas monitorar isso com o fornecedor é tão ou quanto importante nesse tema também. Quando a gente fala de desmatamento, a gente volta um pouquinho na questão de clima. Então, o desmatamento representa 15% mais ou menos das emissões mundiais, e simplesmente não é possível a gente mitigar as mudanças climáticas sem controlar o desmatamento. A gente vinha numa toada boa aí de controle de desmatamento no Brasil, de repente foi lá no chão e continua ruim a média de desmatamento. Tem que reconhecer que tem muita empresa fazendo a sua lição de casa. Está aqui a JBS, apresentou recentemente o estudo dela de controle de desmatamento na Amazônia. Eu vi que o Marfrig também apresentou o estudo deles. Tem muita empresa fazendo a sua lição de casa, mas ainda tem muito problema. Alguém presta atenção para ver de onde vem a carne que compra, ou a soja, ou a madeira? Que silêncio. Ninguém. Bom, o principal vetor de desmatamento é o uso de terra para agricultura. As commodities agrícolas, enfim, vêm dessas cadeias globais. Quase 1/3 da mitigação das emissões que são necessárias para manter aí os 2 graus Celsius, aquele problema todo que a gente tem de aquecimento, podem facilmente ser resolvidos se você desmatar, ou evitar o desmatamento e melhorar a degradação ambiental. Ou seja, a gente precisa das florestas em pé. 80% do desmatamento está ligado com essas 4 commodities. Então, produtos de pecuária, soja, óleo de palma e madeira. E aí, se a gente fala de madeira, é produto florestal como um todo, papel e celulose, enfim, tudo. Então, por isso que a gente monitora essas cadeias e trabalha dentro dessas cadeias, mais do que levar uma bronca, um puxão de orelha dos clientes, o que a gente quer levar é iniciativas para fomentar e melhorar o uso de solo e fomentar e melhorar essas questões. A gente vem trabalhando aí com várias associações, com várias instituições, GTPS, a ProSoja, dá para listar um monte, e trazendo tecnologia para o campo. A gente recentemente fechou uma parceria com uma instituição que pode levar essa questão de tecnologia para o campo para intensificar a produção, para melhorar a produção, enfim, para levar esse processo todo para dentro do campo. Então,
o programa Supply Chain como um todo, ele é desenhado, sim, para captar essas informações e ajudar as empresas, os membros, na tomada de decisões e na avaliação de fornecedores, mas, no final da conta, o que a gente espera e o que a gente quer no programa é ajudar o fornecedor, é ajudar cada um de vocês a trilhar esse caminho que a gente mostrou logo no começo aí do CDP, desse ponto de ruptura, dessa transição que o mundo está passando nos negócios, e mais do que qualquer coisa, é ajudar cada um de vocês dentro desse processo. Aí um pouquinho ainda da questão de risco. Vou falar um pouquinho aqui do Action Exchange. Vocês responderam o questionário desse ano. Vocês sabem o que é? Alguém respondeu essa pergunta? Alguém lembra dessa pergunta? Alguém respondeu o questionário? Não sei, né, às vezes. Bom, Action Exchange é um programa que a gente criou para ajudar vocês a partir para esse ponto de transição. Basicamente, dentro do questionário de vocês, tem uma pergunta específica se você quer ou não participar desse processo. O que a gente faz? A gente compartilha as informações do seu questionário, entendendo aonde estão os seus principais gaps, com esse grupo de empresas aqui, que são acreditadas e parceiros do CDP, para que eles possam olhar dentro do seu processo, dentro do seu questionário, e te levar um grupo de iniciativas para ajudar vocês dentro desse processo. É uma consultoria de graça. Vocês recebem um relatório mostrando onde estão os principais pontos que você pode melhorar, quanto que isso vai te trazer de economia financeira para o seu processo, e aí eu estou falando dentro dos 3 questionários, e como que isso vai ajudar vocês no futuro. Lauro, quanto me cobra para fazer esse trabalho? Nada. É simplesmente você tem que colocar um sim numa resposta. Ah, bom, ok, eu quero contratar essas iniciativas. Eu sou obrigado a assinar alguma coisa com uma dessas organizações? Não. Você tem total liberdade para pegar esse relatório e buscar outras empresas que podem te ajudar nesse processo. Essas foram acreditadas pelo CDP, enfim, passaram por todo um processo que a gente tem que ser muito criterioso, enfim, mostrar a qualidade dessas organizações, mas você pode muito bem pegar essas iniciativas e colocar dentro de outras empresas, enfim. A grande ideia é ajudar vocês dentro desse processo como um todo para melhorar suas iniciativas. Então fica aí um ponto de atenção no questionário para o próximo ano, para que vocês possam ver essas iniciativas aí com outros olhos. Bom, aqui fica um pouco do meu convite para que vocês possam olhar aí e olhar a sua cadeia, compreender sua cadeia e todo o processo que isso pode melhorar para a organização de vocês. Então, o benefício que hoje Arcos, JBS, CCR, GM, Bradesco, que estão aqui presentes como membros, têm hoje, e que qualquer um de vocês podem ter também. Então, a gente faz reuniões presenciais para discutir o programa. O programa do Supply Chain ele não é do CDP. O programa do Supply Chain é dos membros do CDP, porque são eles que dão o direcionamento todo para o programa. A gente tem todo mês aí uma call para conversar sobre temas relevantes sobre o que está acontecendo dentro do mundo, das questões de sustentabilidade. A gente ajuda na seleção dos fornecedores, capacita time de compras e sustentabilidade. Tem um hub, que é uma plataforma, tipo um LinkedIn do programa, para que você possa fazer conexões com outros membros. Tem uma ferramenta analítica que ajuda os membros a avaliar as informações, acesso ao banco de dados do CDP, muitos relatórios que a gente faz para ajudar os membros a olhar todas essas informações. E também a gente faz esse estudo a elaboração e publicação de estudos de caso, na mesmo modo que a gente faz do Benchmark Club, a gente também faz para os membros. Enfim, fica aqui o convite para que vocês também possam olhar essas iniciativas dentro da sua cadeia. Mas, Lauro, eu não sou do tamanho da Arcos, eu não sou do tamanho da JBS, eu não sou do tamanho da GM, do Bradesco. Não tem problema, gente. A gente tem um programa específico voltado para pequenas e médias empresas, onde a gente pode aí trabalhar os fornecedores dessas organizações. Então, fica aí o nosso convite para que vocês também possam trabalhar essa iniciativa junto com os seus fornecedores, enfim, espalhar essa boa onda de coisas positivas dentro desse processo. Aqui é um pouquinho dos relatórios que a gente apresenta para os membros. E aí também tem essas ferramentas analíticas. Muito obrigado. E aí eu queria convidar o Léo para contar um pouquinho da história entre CDP e Arcos desses últimos 3 anos. Bem, pessoal, voltando aqui. Obrigado, Laura. Queria fazer algumas reflexões antes com vocês. Eu acho que tanto a Juliana, o Lauro e a Andreia repassaram aqui rapidamente programas e um pouco do que o CDP faz.
Acho que um ponto para que nós tenhamos em consideração, primeiro é a origem do CDP. Uma organização sem fins de lucro, mas que foi formada por empresas e investidores. Acredito que nós que estamos no mundo de empresas e iniciativa privada, não estamos aqui ou não estamos pensando que a nossa empresa amanhã ela não vai existir. Pode ser que alguém aqui esteja pensando em vender a sua empresa, outra história, mas essa empresa vendida vai continuar no mesmo mundo, habitando empresas que estão sem ser vendidas. Acho que nós temos que compreender que hoje nós vivemos um mundo bastante diferente, como eu comentei no início, em que a previsibilidade cada vez é mais imprevisível. Ou seja, estamos sujeitos a muito mais riscos do que estávamos sujeitos no passado. E hoje em dia a tendência não é que os riscos diminuam, e sim que aumentem. Então, obviamente, quando nós temos um programa que nos proporciona uma avaliação desses riscos, obviamente uma empresa como a nossa, seja a McDonald's, seja a Arcos Dourados, que pretende ficar muitos anos nesse mercado e pretende ficar muitos anos nesse mercado como líder, obviamente não podemos deixar de convidar os nossos parceiros, a nossa cadeia de fornecimento, como eu comentei no início, que ela é altamente importante para nós, não temos negócios sem vocês, sem a cadeia de fornecedores, que vocês tenham também uma visibilidade dos seus riscos. É fundamental. Obviamente, para que nós possamos atender os nossos clientes que hoje estão aqui nos nossos restaurantes, eu não sei se todos sabem esse número hoje, somente no Brasil vão passar 2 milhões de pessoas como nós nos nossos restaurantes e que a gente vai buscar, como sempre, atender da melhor forma possível. Para garantir esse processo, é preciso garantir que toda a cadeia tenha sucesso. Então, obviamente, nós não só estamos olhando que nós tenhamos, ou seja, muitos mais anos pela frente, mas que vocês também tenham. E é fundamental que a gente entenda que hoje o mundo é diferente e amanhã vai ser diferente e depois de amanhã vai ser mais diferente ainda. Então, quanto mais nós consigamos antecipar tendências, quanto mais nós consigamos prever ou minimizar riscos, nós vamos ter mais sucesso em conjunto. O nosso consumidor, que é quem realmente paga toda essa conta, vai estar satisfeito, vai estar vindo aos nossos restaurantes. Obviamente, toda a nossa equipe e empresa procurando oferecer o melhor, mas só podemos fazer isso se a nossa cadeia, que está representada aqui por vocês, realmente estiver muito atenta ao que vem acontecendo. Queria comentar com vocês essa semana, para nós entendermos um pouco a urgência de tomar ações como mundo privado aqui em Paris. Agora já são 2 anos em que foi assinado o Acordo de Paris, que obviamente, ou seja, o mundo inteiro numa agenda com metas de desenvolvimento global que visam 3 objetivos principais, né? Eliminar a pobreza, reduzir ou eliminar a desigualdade entre as diferentes classes de pessoas e combater o câmbio climático. Eu, quando, obviamente, escuto discussões, mas o clima não muda, etc., ou seja, isso é causado pelo homem ou não é causado pelo homem, acho que cada vez mais a gente deixa de ter esse tipo de discussão e passa para a ação. Eu não acredito que nós, como humanidade, sejamos tão estúpidos de perder tanto tempo em tantas reuniões e tantos estudos científicos se isso realmente não é importante. Então, acho que já passou a época de discutir se era ou não. Ontem aqui, vários representantes dos Estados Unidos, obviamente todos nós sabemos que Mr. Trump, ou seja, retirou como país os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas o que acho que grande número de empresas assinaram, obviamente, manifestos e, obviamente, estados americanos, como Califórnia e outros, assinaram dizendo, ok, Mr. Trump saiu como país do acordo, mas nós continuamos. Então, obviamente, ou seja, empresas que necessitam manter os seus negócios estão à margem de, ou seja, muitas vezes, situações políticas. Isso aqui, para mim, é um claro exemplo de que realmente esta agenda não é uma agenda que veio porque é um modismo, é uma agenda que vai, isso daqui a pouco não vai mais acontecer, nós vamos novamente entrar num ambiente de negócios como nós tínhamos antes. Quem estiver ainda pensando ou com alguma chance de pensar dessa forma, infelizmente,
não é só a minha opinião, acho que não vai ter muita chance de sobrevivência no mercado. Então, estejamos preparados que as mudanças vêm com mais velocidade, nós precisamos entender o que está acontecendo. Aqui é uma projeção também, feita, obviamente, isso pelas Nações Unidas, que em 2030 está logo ali, né? Ou seja, quando a gente falava de 2000, agora já estamos em 2018, indo para 2018, o bug de 2000 já passou, agora em 2030 vão habitar aqui o nosso planeta 8,3 bilhões de pessoas. São números que a gente não entende, são números tão grandes que a gente só vê mais dificuldade para se locomover nas cidades, vê mais vizinhos, vê mais concentração de pessoas, mais migração, mais problemas, ou seja, no mundo inteiro, mas o que vai acontecer quando esse dado se der? O mundo como um todo vai necessitar 50% mais de energia, 40% mais de água e 35% mais de comida em 12 anos. Significa que nós que estamos sentados aqui, nossas empresas, as cidades, como a André apresentou, esse é um desafio, ou seja, que nós como humanidade temos. Não sei se todos sabem, ou seja, 1/3 da comida do mundo naquela produção se perde. 1 bilhão, mais ou menos 800 milhões de pessoas passam fome. Uma desigualdade impressionante. Enquanto muitos desperdiçam, como nós, que eu imagino que desperdiçamos comida em nossas casas, muitas pessoas não se alimentam. Esse mundo cada vez mais é questionado. Obviamente, a gente tem as migrações das pessoas que antes não tinham comunicação, não sabiam que existia uma possibilidade de ter uma vida melhor, guerras que fazem com que as pessoas tenham que sair das suas casas, dos seus países. Vivemos um mundo complexo e precisamos entender esse mundo e essa complexidade. Nossa jornada com o CDP, obviamente é uma jornada curta, 3 anos, né? Obviamente nós estamos falando aqui de 2030, projeções. Começamos uma jornada com o CDP e comento com vocês também que isso foi parte de uma mudança estratégica da nossa companhia e depois, mais basicamente, Arcos Dourados. Para alguns que estão aqui, nós no passado, quando tratávamos assuntos de meio ambiente, tínhamos como McDonald's, ou seja, o que nós chamávamos de Environmental Scorecard. Então, várias empresas aqui, agradeço que responderam esse questionário, que era um questionário feito por nós, em que nós pedimos a vocês para responderem e não tínhamos condições de fazer a gestão desse questionário. Sabíamos que era importante, sabíamos que tínhamos que conhecer melhor como estava a gestão de vocês, de vários fornecedores, mas não tínhamos condições de fazer a gestão. Quando conheci o CDP, obviamente, os questionários são, não que seja mais complexo, mas são questionários, mas com toda uma base de gestão, como foi apresentado anteriormente, que aí sim faz com que essa informação tenha valor. E eu queria já fazer uma observação. Essa informação, nós funcionamos como âncoras, assim como várias outras empresas que estão presentes aqui. Ok, nós passamos a ter uma noção de que fornecedores têm mais risco, mas essa informação é fundamental para vocês que estão sentados aqui e para todos que estão nos escutando na América Latina. Essa é uma informação que, como requerente, nós pedimos, então nós temos esse consolidado, mas essa informação vocês podem, se quiser, utilizá-la publicamente, devem utilizar como melhora contínua nos seus processos, porque não é porque nós pedimos. Espero que, se a gente não pedir mais essa informação, vocês continuem respondendo, porque é fundamental para a continuidade da sua empresa. Começamos, ou seja, nesse cenário aqui, quando o Lauro comentou, ou seja, crise hídrica em São Paulo, e ele comentou, ou seja, que agora a gente já não sabe mais, ou seja, quanto a gente tem de água no Cantareira, e essa crise nos ensinou muito mais do que a própria água, muito mais do que a própria crise. Queria comentar com vocês. Nós vivemos, ou seja, hoje numa grande aldeia, e que se nós pensarmos aqui na crise hídrica, nós, obviamente, quando ela começou, realmente, tem crise, não tem, e etc. Bom, acho que todos que estávamos aqui na cidade de São Paulo, e acredito que na América Latina não é diferente em várias cidades, nós sempre acreditamos que não, isso vai passar, vai chover, obviamente, né? Então essa situação vai melhorar, e obviamente vamos entrando num processo de que agora nós estamos em crise. O que passa com a humanidade, fazendo uma má comparação,
é que nós temos sido alertados por vários institutos, vários cientistas, várias organizações de que nós estamos em crise. O mundo passa por uma crise. Só que nós estamos com a tendência, inclusive global, inclusive como um dos maiores países do mundo, ou seja, afirmando que não existe essa crise. Então, o ponto, acho que nós temos, como empresas e como iniciativa privada, que pensar é, nós vamos ficar parados esperando chegar no abismo ou vamos tomar algumas ações para que não cheguemos ao abismo? A nossa proposta clara é, nós, primeiro, não queremos, entendemos que existe uma crise, entendemos que podemos não solucionar a crise, mas participar para solucionar essa crise, e entendemos que só adianta a solução da crise se ela for conjunta. Na crise hídrica, as discussões que nós tivemos internamente na companhia eram, não, nós temos que fazer a nossa parte. Sim, óbvio. Temos que manter os restaurantes funcionando, temos que ter água, obviamente, para fazer os processos de limpeza, produzir bebidas, etc. Mas, obviamente, nós, em 5 minutos, vimos, não vai adiantar se só nós tivermos água. Não vai adiantar se só nós economizarmos a água, porque, obviamente, essa água vai ser utilizada em outro lugar, vai ser desperdiçada em outro lugar, e tomamos a decisão de que nós tomamos as nossas ações e fizemos uma série de workshops, onde vários de vocês participaram, vários de vocês nos trouxeram experiência do que estavam fazendo. A mesma situação ocorre agora no mundo. O mundo tem uma agenda 2030, das 17 metas globais, que eu acredito que é uma das agendas mais complexas de ter sido criada, mas das mais inteligentes. Em vez de agora ficarmos discutindo idiomas e discutindo, ou seja, quem faz ou quem não faz, temos uma agenda de 17 metas que podemos, ou seja, falar o mesmo idioma em cada meta. Então, agora, quando nós formos, ou seja, fazer um intercâmbio ou compartilhar experiências, podemos ver o que você está fazendo em relação à meta 4, em relação à meta 7. E a meta 17, para quem não sabe, é justamente a de compartilhar experiências, compartilhar conhecimento em benefício de todos. Então, aqui nós estamos numa corrida que, obviamente, como empresas que somos, ou seja, temos a nossa especificidade, temos o nosso mercado, temos o nosso público, mas não podemos deixar de entender de que estamos num contexto que requer cooperação. E requer cooperação porque o tempo, como uma ampulheta, ele está se esgotando, ou seja, para que as mudanças não fiquem irreversíveis. Ah, mas isso é coisa de cientista. Eu não gostaria de estar na Califórnia agora, por exemplo. Não sei se alguém quer ir para a Califórnia, ver a Califórnia em chamas, ou seja, o que está acontecendo, bilhões e bilhões de prejuízo. Mas quando a gente vê, e Miami com tornados, etc., do que passou, 2 grandes cidades americanas, né? Mas quando nós olhamos essas cidades, a gente pensa de 2 cidades no país mais rico ainda, mais rico do mundo, já vai ser ultrapassado pela China em pouco tempo, dada a quantidade de besteira que faz, mas na realidade, ou seja, quando nós olhamos essas cidades, vão conseguir se reerguer. Essa situação, quando ocorre em países que nós operamos na América Latina, nós até hoje temos Porto Rico destruído. Agora, Elon Musk, ou seja, procurando fornecer energia elétrica através de baterias, mudando totalmente o paradigma de fornecimento de energia elétrica na ilha, nós temos, ou seja, sofremos muito, nossos funcionários sofreram, e a gente sabe que esse tipo de intempérie, esse tipo de fenômeno climático, quando afeta países pobres, realmente as pessoas têm um dano muito grande e difícil recuperação. Estados Unidos vai recuperar nesses problemas climáticos, mas também bilhões e bilhões de dólares que poderiam estar sendo utilizados em outra linha, até beneficiando países em desenvolvimento. Começamos, então, em função da água. Mas não foi só sobre a água. Nossa cadeia de fornecimento, esse slide aqui deve ser mais do que conhecido por vocês, porque eu sempre apresento nas reuniões. Quando nós olhamos a nossa contribuição, digamos, ou seja, em termos de gases de efeito estufa em relação à nossa operação, 71% vem das empresas que estão sentadas aqui. Então, obviamente, ou seja, quando nós olhamos, nós precisamos trabalhar para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, automaticamente nós temos que trabalhar com vocês. Não temos a mínima chance de não fazer um trabalho em conjunto, como sempre fazemos. Então, o nosso pontapé inicial foi através de uma crise hídrica, mas, obviamente, já estávamos pensando estrategicamente em como trabalhar com a nossa cadeia de fornecimento. Aqui é a resposta.
Falando um pouco do programa em 2017, eu queria agradecer e parabenizar a todos, não só os que estão aqui presentes, mas todos os fornecedores da América Latina. Observem que tivemos um avanço impressionante aqui no relatório, né, de mudanças climáticas. Saímos de um 46% de fornecedores que respondiam a ter 71% do total. Então, nesse programa, nós convidamos a 318 fornecedores que fazem parte da nossa cadeia de abastecimento em toda a América Latina, significa em 20 países que operamos, e tivemos 226 respondendo, que dá 71% de adesão ao programa. Observe que em água, iniciamos com 59, caímos a 37, porque também aumentamos muito o pedido de respostas para a água. Solicitamos respostas a 312 fornecedores e obtivemos, ou seja, 218 responderam com 70%. E florestas, como o Lauro comentou, é um questionário novo, mas Arcos Dourados se destacou porque vocês apoiaram o programa mesmo novo. Agradeço enormemente a boa vontade e a disposição de participar. E tivemos 36, mas foi um dos melhores índices em todo o mundo. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão presentes aqui, a todos os fornecedores da América Latina. Queria também fazer um destaque, falando internamente no nosso sistema Arcos Dourados. Tivemos a Argentina, em nosso país, a Argentina, e os fornecedores da Argentina, com 91%. Então, a Argentina foi o nosso melhor índice, ou seja, em termos de resposta, e para a água, Uruguai, com 90%. Então, queria deixar aqui parabéns aos colegas da Argentina e Uruguai, que tomara que nos estejam vendo. Se não estão vendo, isso vai estar gravado e vamos mandar os certificados para a Argentina e Uruguai. Bom, como nós sabemos, estamos no Brasil, né? Eu acho que o Brasil não gosta de perder esse tipo de competição. Por isso que mais à frente vem aí uma proposta para todos, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Para vocês entenderem como nós estamos aqui no mundo do CDP em relação ao câmbio climático, olha, Arcos está aqui, então aqui significa, ou seja, a quantidade de fornecedores que respondem aqui, ou seja, nessa a baixa resposta, nós estamos aqui já no nível intermediário e vamos ver para onde nós vamos em 2018. Selecionei aqui alguns slides e essa apresentação completa vocês vão poder ter acesso, eu vou mandar para vocês, porque eu queria também aqui abrir um parênteses e comentar com vocês alguns pontos que o Laura, a Juliana e a própria Andréia já comentou. Imaginem que nós estamos aqui, estamos pedindo a vocês que estão sentados nas cadeiras, olha, é interessante que vocês participem de um processo em que vocês vão ter chance de saber como estão na sua categoria. Que vocês vão ter chance de saber como está a sua empresa no mundo. Que vocês vão ter chance de saber onde estão os seus riscos. Que vocês vão ter chance de ter pessoas especializadas e pessoas com muita capacidade técnica para ajudar a vocês a melhorar. Vocês vão ter pessoas que vão estar trabalhando com vocês se vocês têm dúvida no preenchimento do questionário. Vocês vão ter pessoas que vão estar junto com vocês na interpretação do resultado. Vocês, depois de receberem os seus resultados, vão ter uma consultoria, que faz parte do programa, para explicar onde vocês estiveram falhando, assim como o Lauro comentou. E vocês não estão pagando nada por isso. Até agora. Já fica um aviso. Não. É imperdível a oportunidade. Não existe outra oportunidade. Mas quem é o CDP? O CDP é a entidade de melhor reputação de índices do mundo inteiro. Então, ao ser convidados a participar desse clube, vocês estão entrando no melhor clube do mundo em relação ao que passa fora da sua companhia. O que eu tenho visto, inclusive passa na nossa companhia, nós estamos tão imersos no dia a dia, e é natural que nós estejamos imersos no dia a dia. Brasil e vários países da América Latina, tomara que o Brasil agora, nesse total não rumo, a gente tome algum rumo melhor na economia, a gente já vê sinais que a nossa economia vai melhorando, vamos conseguindo sair, mas obviamente, ou seja, nós estamos tão ligados à sobrevivência que nós não estamos muitas vezes, ou seja, olhando o entorno. E pode ser que o que está ao redor das nossas operações é que nos vai causar problema.
Então, precisamos ter gente nas empresas, eu não estou dizendo que tenhamos que ter pessoas destinadas somente a essa atividade, mas precisamos ter pessoas que olhem o que está por fora das companhias. E o que está por fora das companhias tem apresentado riscos bastante grandes que vocês precisam conhecer. Então, nós convidamos, algumas vezes a gente tem que apontar uma R15, alguma arma mais, ou seja, de efeito, mais, ou seja, de convencimento, mas é importante que vocês estejam. Não é para nós, é para cada um que está sentado aqui. Vamos ver alguns dados aqui que nós tivemos de resultados de vocês. Observem que, em relação à governança, ou seja, em relação a como a empresa está gerenciando o seu negócio, dos 318 fornecedores, 194 ainda não divulgaram o nível de governança. E 44 divulgaram que tem um nível de gestão sênior. E 38 a nível de conselho. O que esse número pode dizer para nós? Que esse assunto de mudança climática não está na liderança das empresas ainda. O que significa um risco muito grande. Porque se nós temos uma situação totalmente adversa fora, sabemos que o clima vem mudando, e se eu não tenho esse assunto como prioridade da direção da empresa, significa que a empresa pode estar num barco à deriva, ou pode ter algum imprevisto, ou estar atuando em alguma área que simplesmente não sabe o que está acontecendo. Na gestão de riscos, olha, 14 fornecedores realizam a gestão de riscos e 45 integraram riscos derivados da mudança climática na gestão multidisciplinar de riscos da companhia. 194 não responderam à pergunta. Então, significa que, ou seja, gestão de riscos ainda é algo que está fora da gestão da empresa e é altamente necessário que esteja dentro. Cálculo de emissões, ou seja, se nós estamos trabalhando, ou seja, para reduzir emissões, apenas 79 fornecedores reportaram e 239 ainda não calcularam as emissões. E se vocês perguntarem se o CDP pode ajudar a indicar quem possa ajudar vocês, sim, o CDP pode fazer esse apoio, tá bem? Mas não pode fazer por vocês. Em relação à água, de 312, 118 não divulgaram o nível de governança, ou seja, ou não responderam, ou porque não tem, ou porque simplesmente não responderam. 82 divulgaram que tem um nível de gestão sênior, número muito baixo ainda em relação ao total. Em gestão de riscos, 76 fornecedores indicaram que avaliam os riscos. 116 não responderam e 120 fornecedores não divulgaram se realizam ou não. Ou seja, nós já demos um passo muito grande em conseguir que vocês estejam respondendo, mas a qualidade, ou o que, não só a qualidade da resposta, mas muitas vezes, ou seja, o nível de maturidade da gestão ainda está bastante baixo e precisamos incrementar. Bem, já terminando, vem 2018, né? Então, eu queria fazer só um retrospecto e ver se vocês me ajudam. E pode ser que nem todos concordem, né? Mas essa é a nossa visão. Nós temos um mundo cada vez mais complexo. Operar nesse mundo vai exigir, ou seja, comportamentos e atitudes de nossas companhias diferentes das que nós temos hoje. Para ter uma atitude diferente, nós precisamos saber o que está mudando no mundo. Então, nós temos dentro desse programa 3 questionários que nos levam a avaliar e questionar o nosso posicionamento entre mudança climática, água e agora florestas. Acho que não vamos entrar muito no detalhe de florestas, que é um programa novo, mas florestas, nós, ou seja, não compramos nada, nós temos uma política de desmatamento zero. Então, significa que, obviamente, nós apoiamos sempre, ou seja, o que possa ser feito para a preservação das florestas. Então, esses são 3 mundos que nós estamos procurando conhecer melhor. Temos um sócio estratégico, o CDP, que tem toda uma experiência, toda uma bagagem que pode ajudá-los. Então, nós precisamos que vocês estejam. Então, basicamente, ou seja, na jornada de 2018, a nossa meta é 100%. O que significa 100%? Que 100% dos fornecedores Arcos Dourados, em 2018, respondam os questionários. Sem exceção.
porque acreditamos, a experiência que nós já adquirimos em 3 anos, e por isso queríamos compartilhar com vocês essa experiência, nos indica, é importante, primeiro, conhecer onde nós estamos pisando. Se nós não sabemos que estamos prestes a cair no abismo, temos grandes chances de cair. Então, saber onde nós estamos é importante. Mais importante também, temos um sistema que podemos comparar dados. Temos um sistema, como vocês viram, sabemos o que está acontecendo e ele é confidencial. Ninguém aqui vai ter a sua empresa exposta, etc., que o seu dado saiu de forma alguma, a não ser que vocês, já ao início do questionário, digam que esse questionário possa ser publicado publicamente. Então, ou seja, é uma base de dados fechada em que você sabe a sua posição em relação à sua categoria, como foi dito anteriormente, em relação ao mercado, em relação ao mundo, onde você está. Altamente eficiente. E, obviamente, tem toda uma bagagem de apoio via CDP, via os outros membros, que a gente vai intensificar bastante ao longo desse ano, como nós podemos compartilhar mais iniciativas que possam beneficiar a todos do sistema. E mais importante, acho que nós precisamos entender que não adianta uma empresa fazer bem a sua atividade. Isso não vai ser suficiente para que a gente diminua esse nível de imprevisibilidade que nós temos hoje ao lado de fora das nossas companhias. Ok? Eu volto mais tarde, agora já para fazer um reconhecimento, e queria chamar então aqui a Cristiane Vieira, ou seja, uma das nossas, obviamente, empresas convidadas. Cristiane, por favor. Cristiane está representando a Nestlé, e a Cristiane vai compartilhar conosco, ou seja, como a Nestlé vem trabalhando o programa do CDP. Obrigada. Bom dia. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Leonardo pelo convite, de a gente poder estar aqui com vocês, trazendo um pouco de como a gente trabalha o tema de sustentabilidade dentro da Nestlé e como está isso relacionado com o nosso reporte do CDP e o que a gente entende da ferramenta, né? Eu acho que o Lauro trouxe um tema de compartilhar, e isso faz parte muito forte do que é o nosso propósito. Então, quando a gente fala que a gente quer contribuir para uma vida mais saudável, para um futuro melhor para as famílias, para as pessoas, para as comunidades e para o planeta, passa principalmente de que a gente não faz isso sozinho. A Nestlé ela acredita e tem isso dentro da sua estratégia, que a gente nunca vai trabalhar todos os temas relacionados à sustentabilidade de uma forma única e isolada. Ela faz parte de uma criação de valor compartilhado. Então, dentro da nossa Nestlé, na sociedade, como a gente se posiciona, a gente entende que criar valor para o nosso negócio vai além das fronteiras da nossa empresa. Então, que a gente ir além de sustentabilidade, criar valor para as partes interessadas, compartilhar essas informações. E é um pouco do que eu vou tentar trazer aqui hoje para a nossa conversa, mostrar um pouco de como do que a gente reporta e de como ações simples que a gente desenvolve no nosso negócio possam ser compartilhadas e que inspirem outras empresas e parceiros de negócios, a sociedade em geral, a também trabalhar a temática de sustentabilidade para a construção de um mundo melhor, de um futuro diferente, mais promissor. Bom, então, dentro dos nossos compromissos, a gente tem alguns pontos focais. Então, nós temos compromissos de preservação da água, eficiência de recursos naturais, conservação da biodiversidade e do não desmatamento, assim como Arcos Dourados, a gente também tem um compromisso forte de não desmatamento com as nossas cadeias de fornecimento, redução de emissões, adaptação às mudanças climáticas e 0 resíduos para aterro. E eu até trouxe um trecho aqui do nosso compromisso, que também dentro da nossa estratégia, o abastecimento de matérias-primas, de embalagens, passa por um código de conduta de fornecedores. Então, a gente tem um trabalho muito forte com toda a nossa cadeia de fornecimento, especialmente entendendo de que não se faz
negócios sozinhos. A gente trouxe aqui alguns pontos sobre água anteriormente, na fala do Lauro, na fala do Leonardo, e efetivamente, os negócios eles não caminham sozinhos. Então, olhar a água só dentro das fronteiras da nossa empresa não vai garantir o nosso negócio para o futuro. Né? Se a gente tiver numa situação de crise hídrica, como a gente enfrentou, o nosso colaborador na comunidade dele está sofrendo também com a escassez. E tem outras prioridades, por exemplo, a escola do filho está sem água, ele não pode ir, que ele não vai poder contribuir com um processo produtivo. Então, olhar além das fronteiras, além dos nossos portões, para a Nestlé faz parte do seu propósito dentro da sua criação de valor compartilhado e é o foco do nosso trabalho. E, com isso, a gente vem sendo aí reconhecido como liderança. Vocês devem ter já lido, a gente foi, pelo 3º ano consecutivo, o melhor desempenho no setor de alimentos do índice Dow Jones. Os nossos relatórios de GRI têm sempre recebido a pontuação a mais. Do que significa? Né? A gente tem aí 97 indicadores, 59 respostas completas, 16 respostas parciais. Mas, mais do que estar aqui reconhecidos, né, é saber que nós temos gaps, identificamos esses riscos e, com isso, podemos, com os reportes, com essas identificações de gaps, podemos traçar planos e estratégias para a melhoria. Então, não é chegamos lá pelos principais índices. Não, a gente está no caminho certo. O que diz para a gente é que a gente está no caminho certo. E também no CDP, né, a gente, desde o início, a Nestlé reporta o CDP Climate Change e também participa do CDP Water, Supply Chain e do Forest também a gente participa. As nossas respostas são globais, então a gente reporta os indicadores de todo o mundo. Né? E, especificamente, no Climate Change, a gente está entre os 5% das empresas que recebem o A-list, né, a pontuação máxima. E por que é importante para a Nestlé? Qual o benefício que a Nestlé identifica de reportar numa plataforma que permite fornecer essas informações abrangentes de uma forma transparente, né, detalhada, em que a gente possa mostrar as nossas ações, os nossos objetivos, que ainda há um caminho extenso a ser trilhado, que tem uma série de desafios e oportunidades que possam contribuir para a gente atingir o nosso propósito. O processo ele permite esse compartilhamento de boas práticas. E, para a gente, isso é muito importante para criar a sinergia e criar o nosso propósito de criação de valor compartilhado. O CDP, ele como um ator, a gente identifica ele como um ator na liderança da identificação dessas melhores práticas. Como vocês mesmos já trouxeram para a gente, hoje ele é reconhecido como o Leonardo trouxe muito bem, achei muito interessante, é um clube seleto mesmo, de onde a gente consegue encontrar boas práticas para uma construção de sustentabilidade. E promover essa transparência das informações. Quando a gente sabe onde a gente está, o que a gente tem de indicadores, como estão os nossos processos e somos transparentes com isso, nós conseguimos traçar um caminho, propósitos futuros de melhoria. E daí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como a gente faz, então, para que o nosso propósito, como a gente traz ele para o dia a dia e aterriza ele nas nossas operações. Então, no nosso compromisso, os pontos focais de água, recursos naturais, biodiversidade e mudanças climáticas, a gente costuma falar que a gente trabalha aí num leque, né, de proteger o futuro, fazendo melhores escolhas e produtos que contribuam para um meio ambiente melhor, mas também de encantando os nossos consumidores e entregando para os nossos colaboradores e para todos os nossos stakeholders as suas expectativas em relação à sustentabilidade. Opa. Só voltando aqui, então, trabalhando, quando a gente olha para dentro de casa, para
como a gente faz para proteger, né, digamos assim, o futuro, fazendo as melhores escolhas, passa lá pela primeira parte que eu mostrei da nossa criação de valor compartilhado, que é a questão de compliance, então, atendimento a todos os requisitos legais subscritos, melhoria contínua, ecodesign e o responsible sourcing, né, as compras responsáveis. Então, no nosso desempenho, eu trouxe um pouquinho, a gente tem metas bem audaciosas, até traçadas até 2020, e já estamos com o direcionamento da nossa ambição de 2030 de ser uma empresa de impacto neutro. E quando a gente olha para os nossos compromissos que nós já assumimos até 2020, de redução de 35% de carbono por tonelada produzida, 35% de água consumida por tonelada de produto e de ser zero resíduos destinados para aterro sanitário ou para incineração sem recuperação energética, né, que a gente chama de waste for disposal, ou seja, dispor o resíduo sem não ter nenhuma recuperação. A gente até fala internamente que resíduo, na verdade, não existe, né? Ele é só uma matéria-prima para um outro processo produtivo. Cabe a gente encontrar que processo produtivo é esse. E a gente já apresenta, esses são os nossos indicadores globais, o atingimento dessas metas já em 2016. Né? Aqui no Brasil, a gente teve um grande contribuinte para a gente. Esse ano, a gente fecha com 47% de redução das emissões de carbono por tonelada produzida. Então, tivemos aí uma grande contribuição para o atingimento do indicador global. E das nossas 28 unidades, daí falando unidades físicas, Fabris aqui no Brasil, apenas 2 vão zerar no próximo ano a destinação de resíduos para aterro sanitário. Né, as outras 26 fábricas já destinam seus resíduos totalmente ou para reciclagem, recuperação energética ou compostagem. Desde do início da concepção de um novo produto Nestlé, a gente já tem a questão de sustentabilidade atrelada. Então, um programa de design e sustentabilidade para todos os nossos produtos avalia uma série de itens, inclusive mudanças climáticas, como esse novo produto, uma nova embalagem pode afetar, para poder ser feita uma escolha de um produto, de uma embalagem mais sustentável, digamos assim. A melhoria de gerenciamento de água nos produtores, a gente tem um trabalho muito forte, principalmente nas cadeias de leite, café e cacau. Esse ano a gente tem trabalhado bem forte a questão de governança em água com os nossos produtores rurais. Então, a gente desenvolve cartilhas para melhor gestão hídrica nas fazendas e começamos um projeto em 2015 com produtores de leite de instalação de hidrômetros. Então, a gente pensa, puxa, mas só instalar um hidrômetro na fazenda? Só com a instalação dos hidrômetros, a gente teve 17% de redução do consumo de água, porque o produtor ele passou a entender como funcionava o consumo de água na sua fazenda, onde que ele estava desperdiçando, o quanto ele estava consumindo. E só de ele conhecer o número e passar a olhar para pequenos detalhes do dia a dia, a gente teve, nessas fazendas participantes do projeto, uma redução de 19% no consumo de água. Não é diretamente no nosso processo produtivo, mas é o que contribui para a criação de valor compartilhado. É como a gente consegue ter uma governança de água que olhe além das nossas fronteiras. Tecnologias mais eficientes para melhorar o desempenho ambiental. As nossas 22 fábricas de Nescafé no mundo utilizam a borra do café como combustível alternativo nas caldeiras. Projetos de economia de água em nossas fábricas. A gente tem uma tecnologia zero água, né, que já tem implantado no México, no Brasil, na África do Sul e na Índia. E aqui no Brasil, recentemente, a Nestlé ela assumiu o compromisso mundial de energia elétrica, eletricidade 100% de fonte renovável, e o Brasil foi o primeiro mercado
da Nestlé no mundo a atingir essa marca nesse ano, com 100% de toda a eletricidade das nossas operações no Brasil de fonte 100% renovável. No projeto Zero Água, então, a gente tem 2 fábricas. Né? Você fala, poxa, mas zero água, não consome água no processo? Não, consome água no processo, mas a gente não retira ela da natureza. A fábrica de Dolce Gusto, em Montes Claros, Minas Gerais, ela já foi concebida estrategicamente de estar posicionada nessa localidade para ser ao lado de uma fábrica de leites, ao lado de uma fábrica de leite condensado. E para você fazer o leite condensado, para condensar o leite, ou para fazer o leite em pó, que é no outro caso da fábrica de Palmeira das Missões, a gente retira a água do leite. E essa água que é retirada do processo de condensação e de evaporação, ela passa por processos extremamente rigorosos de tratamento e volta para o processo produtivo. A fábrica de leite condensado Moça, lá em Montes Claros, ela tem uma quantidade de água do leite extremamente alta, mas ainda não conseguia zerar todo o seu processo de consumo. Então, a fábrica de Dolce Gusto utiliza-se de toda essa água, então, não tem captação de poço, não tem captação da municipalidade, é a água tratada do leite que vai para o processo de transformação de cafés. E na fábrica de Palmeira das Missões também, é uma fábrica de pré-condensado, onde toda a água retirada do leite é utilizada em todo o processo, sem nenhuma outra fonte necessária para suprir as necessidades. E a fábrica de Dolce Gusto, ela também foi concebida com um conceito de ser também um modelo de sustentabilidade. Então, lá a gente implementou a primeira fábrica do mundo com impacto neutro em 3 dimensões. Então, ela não destina nenhum resíduo para aterro ou disposição. Todos os resíduos são, de alguma forma, reciclados ou reaproveitados. E as suas emissões são neutralizadas. A fábrica ela já conta com equipamentos modernos em termos de torrefação de café, caldeiras a biomassa, energia elétrica 100% renovável, e as emissões que não foram reduzidas, a gente, então, neutraliza através de créditos de carbono. Então, essa foi a primeira, e a gente já vem estudando aí quais são as próximas plantas que, nos próximos anos, a gente também vai implementar os mesmos sistemas e as mesmas tecnologias para chegar a essa marca. E olhando além da tarefa dentro de casa, quando a gente olha para os nossos consumidores, para os nossos colaboradores e para as partes interessadas no nosso negócio, como a gente vem trabalhando, né, com informações ambientais mais assertivas, auditorias e certificações, treinamentos, educação e engajamento de longo prazo, o que a gente vem construindo através de organizações, como, por exemplo, através da parceria com o CDP. Com os nossos consumidores, um dos exemplos que eu trouxe é o que a gente vem trabalhando num conceito de economia circular. Hoje, a gente tem mais de 60 pontos de coleta pós-consumo de cápsulas de Dolce Gusto. E quando a gente se propôs a fazer a coleta pós-consumo de cápsulas de café, a gente falou, bom, mas não podemos somente coletar sem ter um propósito maior para a reciclagem. E a gente desenvolveu, então, com um parceiro, uma resina feita 100% com as cápsulas de Dolce Gusto e que ela pudesse, então, ser produzida num blend para poder ser transformada num novo produto, num novo material. E surgiu, então, o primeiro produto feito de resina reciclada de cápsula, que é um porta-cápsula, que, inclusive, está disponível também para os consumidores. Então, da gente fechar, como a gente brinca, né? Puxa, fazer balde, vassoura na reciclagem, dá para fazer com qualquer tipo de resina. Mas como a gente consegue colocar um valor agregado, como a gente consegue colocar um produto também diferenciado no mercado, sabendo que vem de um material de resíduo pós-consumo. Então, essa foi uma das primeiras premissas que a gente colocou para esse projeto. E hoje a gente já tem
desenvolvimento de parcerias para desenvolvimento de outros produtos também à base de resina reciclada de materiais pós-consumo. Os compromissos de longo prazo, hoje a gente tem um trabalho muito forte relacionado à água e para a gente essas parcerias com o CEO Water Mandate, o GT de Águas do Pacto Global da ONU, aqui, da Rede Brasil, que a gente lidera, o Sempre Brasil no compromisso empresarial para reciclagem e membros do Conselho de Meio Ambiente da CNI, através da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, para a gente é uma forma de colaboração. É como a gente consegue fazer esse compartilhamento de informações, de ideias, de tecnologias de trabalho, para a gente conseguir o nosso propósito de criação de valor compartilhado. Então, estar aqui hoje, mais uma vez agradeço o convite, é poder compartilhar essas informações e, às vezes, uma simples ação que a gente traz é um estalo, é um início para começar uma grande ideia num parceiro, numa outra empresa. Essas informações, até de uma forma um pouco mais detalhadas, estão no nosso relatório de criação de valor compartilhado, disponível na íntegra no nosso site. E qualquer outra informação também, estou aberta para a gente poder ter alguma pergunta, algum questionamento. Agradeço mais uma vez o convite. E o Lauro, acho que vai continuar agora apresentando o que vem aí para 2018. Obrigado, Cris. Bom, depois de uma meta bem tranquila que o Leonardo colocou para vocês, vamos entender um pouquinho o que espera para o futuro aí, o que o CDP pode fazer. Então, a gente já vai começar com algumas novidades. A plataforma que vocês usaram para responder o questionário, aquela maravilhosa, que deu vários problemas, travava, estava tudo em inglês, eu sei, vai ser completamente nova para o ano que vem. Tá? O CDP está desenvolvendo já há 2 anos essa nova plataforma. A gente está muito feliz com essa nova plataforma. Ela vai ser muito mais fácil, muito mais leve de usar, muito mais inteligente também de usar. Ela é responsiva, ela é multilínguas, ou seja, agora vocês vão ver o questionário na língua que vocês escolherem, seja ela português, espanhol, inglês, mandarim, alemão, italiano, o que facilita muito na hora de preencher o questionário, ou seja, eu não preciso mandar mais um PDF para que vocês possam responder o questionário em português. Então fica muito mais fácil, o próprio sistema vai reconhecer onde você está e você pode já responder diretamente o questionário em português. Os guias, aquele PDF que tinha 155 páginas neste último, que ajudava vocês a responder o questionário, que era uma coisa difícil, a gente sabe, ele era muito detalhado, ele vai ser responsivo e dinâmico para ajudar. Então, não vai mais existir esse PDF, ele vai ficar na própria página do questionário e, a partir dali, você pode clicar, ele vai aparecer uma pílulazinha de conhecimento para vocês, para ajudar vocês a responder aquela pergunta específica. Então, o questionário como um todo fica muito mais inteligente, muito mais fácil de usar, porque o questionário é novo. O CDP, nesse novo processo que a gente está passando aí, reestruturou boa parte do seu questionário. Os questionários agora são setoriais, então, dependendo do setor do negócio que você está, ele vai atingir diretamente ou ter perguntas muito mais específicas para o seu negócio, o setor de bebidas, de alimentos, o setor de agro, o setor de materiais. Vão ser perguntas que fazem muito mais sentido para o seu negócio. O questionário ficou mais enxuto, ele não tem mais tantos desdobramentos, então ajuda também nesse processo. Tem novos questionários para pequenas e médias empresas. A gente só tinha o questionário de clima até então, agora existe um questionário de água e de floresta. As empresas que podem responder o questionário de pequenas e médias vão ser ampliados no espectro, ou seja, o volume de negócio que você tem que ter pode ser muito maior. Se você teve uma nota que não foi muito boa, se você tirou um D-, um D, um C-, ou seja, você está no estágio inicial, você pode responder o questionário de pequenas e médias, isso facilita na sua compreensão e no seu processo de aprendizado. Enfim, todo esse processo que a gente está tendo é para ajudar vocês nesse processo aí. A gente sabe que novidade é uma coisa difícil, então a gente vai fazer o máximo possível aí para ajudar vocês. Nosso canal de atendimento América Latina continua. Eu sei que alguns de vocês
acabaram atendendo aí essas iniciativas. Então, a gente tem um e-mail padrãozinho para ajudar vocês a tirar qualquer tipo de dúvida do processo. Isso se mantém e vale para a América Latina. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar em português ou espanhol. A nossa equipe vai estar pronta para ajudar vocês a responder essas dúvidas. E, bom, esse ano de 2017, a gente foram 16 workshops de capacitação. A gente fez, inclusive, aqui na Arcos Dourados. A gente fez alguns na Ultragaz. Muitos de vocês, eu reconheço o rosto, pelo menos, que eu sou péssimo para nome, que estavam nessas capacitações, que ajudavam muito vocês, mas a gente entende que muitos países da América Latina, como foi dito aqui, Argentina, Uruguai, não tiveram acesso a esse conhecimento. Então, num projeto novo no CDP, que eu tenho que agradecer muito a equipe do CDP por todo o empenho de estar fazendo esse projeto com a gente, e mais um benefício que está sendo trazido a todos os respondentes do programa, eu fico muito feliz em lançar uma plataforma de educação do CDP, para ajudar todas as empresas, independente de qual programa, a responder qualquer um dos questionários do CDP. Então, vou mostrar um pouquinho do que vai ser. Cada tomada de decisão importa muito para a construção de um novo futuro. E o único jeito de tomar melhores decisões é com acesso à informação. Sabendo disso, desenvolvemos uma plataforma digital de educação que guiará os gestores e suas organizações em uma autêntica jornada de transformação. Trata-se do CDP Education. Um melhor reporte aos questionários já é algo muito bom, não é mesmo? No entanto, com o CDP Education, este é somente o início da jornada. Seu verdadeiro desenvolvimento se dá em projetos e iniciativas concretas para o desenvolvimento sustentável. O CDP Education tem uma abordagem prática e dinâmica, que habilitam o aluno a internalizar a temática ambiental na sua organização e confere a ele um certificado CDP Education ao fim da jornada de aprendizado. Os benefícios para as organizações são inúmeros: engajamento e motivação no ambiente de trabalho, prestação de contas mais coerente e transparente, mapeamento de oportunidades para a redução de custos operacionais, avaliação de desempenho ambiental e muito mais. O CDP Education está alinhado ao novo questionário CDP e a novos padrões internacionais que guiarão o processo de reporte das organizações a partir de 2018. Os módulos de ensino são: módulo preparatório, passo a passo do questionário CDP. Módulo 1, riscos e oportunidades relacionadas ao capital natural. Módulos 2, carbono, água e floresta. E módulos 3, energia, transporte, materiais e agropecuária. Com a formação completa do CDP Education, sua organização estará preparada para lidar com a demanda crescente de investidores e clientes, adaptada a novos riscos e oportunidades relacionadas ao capital natural e ainda contribuindo para a redução de custos operacionais. O primeiro passo foi dado. Agora queremos continuar essa caminhada ao seu lado. Acredite, this is the future. Bom, a plataforma a gente está montando, trabalhando bem duro na plataforma, a gente está muito feliz e é mais um benefício que a gente traz dentro do programa e para todas as empresas que respondem os questionários aí do CDP para se capacitar e para participar desse processo. Então, a ideia é que todo o conteúdo que a gente faz hoje pessoalmente nos workshops fique disponível de uma maneira muito simples e muito fácil dentro dessa plataforma de educação. Os vídeos são vídeos curtos, super dinâmicos, super fáceis de serem compreendidos. Vai ter um aplicativo específico, tem um site específico sobre isso. Enfim, a gente está muito feliz com essa iniciativa para ajudar realmente as empresas a internalizarem esse tema, a compreender melhor essas questões e trabalhar dentro das suas organizações. Então, enfim, é mais um benefício que a gente traz aí para as organizações para participarem desse processo. Então, eu queria agora convidar o Léo para contar um pouquinho para a gente o que vem para 2018 também por parte da Arcos, além da meta. Obrigado, Lauro. Queria só voltar a agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos quase encerrando aqui o nosso workshop. Queria agradecer a todos os que nos estão acompanhando via Facebook, YouTube, ou seja, não só aqui no Brasil, mas na América Latina. Agradecer a todos os nossos fornecedores, sejam vocês que estão aqui presentes, sejam os que não conseguiram vir, mas estão assistindo a transmissão. Agradecer a todos os nossos fornecedores da América Latina
Como eu comentei no início, sem vocês nós não existimos, então são altamente importantes no nosso processo de atender cada vez melhor o nosso consumidor. Queria agradecer aos que estão assistindo a transmissão e comentar que a transmissão se encerra nesse momento. Queria aproveitar e desejar, seja felizes festas, ou seja, um ótimo 2018 para todos que nos estão assistindo, obviamente, via Facebook e YouTube. Muito obrigado a todos. Nós vamos seguir aqui um pouco mais presencialmente no Brasil. Obrigado a todos. Aqui encerra...